Está estudando para o vestibular e está com dificuldade para entender o que foi a Reforma Protestante? Fique comigo que eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo sobre esse período que marcou a história do mundo. Então, bora! Olá, meu nome é Carlos Henrique, eu também conhecido como Carlão, sou youtuber educacional de história e estou aqui para ajudar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam por aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Bom, o assunto de hoje é sobre a Reforma Protestante, que foi um movimento que aconteceu no início do século XVI e que teve como principal objetivo moralizar a Igreja Católica e não dividi-la. Por que moralizar? Moralizar a Igreja Católica acerca dos atos que ela estava fazendo naquele período que muitas pessoas não concordavam, incluindo também o Martinho Lutero. Então, falando de Reforma Protestante, nós temos três tipos de reforma, que são a Reforma Protestante luterana, a calvinista e também a Reforma Anglicana. Começando pela Reforma Protestante luterana, que foi proposta por quem? Por Martinho Lutero, um religioso também e professor da Universidade da Alemanha. Porém, ele não concordava com alguns atos que a Igreja Católica praticava nesse período, como por exemplo, o ato da venda de indulgências, que significa o quê? Você negociar a sua salvação. Ou seja, você vai ser salvo, você vai entrar no céu, se você pagar aquele determinado tributo que a Igreja Católica cobrava. E esse ato foi proposto pelo padre Leão X, porque ele queria usar os impostos, o dinheiro, o capital que os fiéis davam para construir a Basílica de São Pedro lá em Roma. Só que, porém, o Martinho Lutero não concordou também com esse ato. Outro ato também que a Igreja Católica praticava era a simonia, que significa o quê? Você vender objetos sagrados, como por exemplo vender uma madeira, dizendo que aquela madeira foi usada para montar a cruz de Cristo. Você vender relíquias sagradas, foram ações que Martinho Lutero não concordou. Outro também era o nicolaísmo. O nicolaísmo significava que os líderes da Igreja Católica poderiam se casar com várias mulheres e ter vários filhos diferentes, o que também Martinho Lutero era contra. Esses fatores fizeram com que Lutero organizasse as suas críticas e montasse as 95 teses que foram postas, coladas na igreja de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Além disso, é importante lembrar aqui para você que o pensamento luterano era focado na predestinação, ou seja, a pessoa já nascia e ela já tinha um fim destinado para ela, ou seja, se ela praticava boas obras, a destinação dela era para o céu. Se ela praticava más obras, a destinação dela era para o abismo. Além disso também, ele pregava que a fé é o sinal da salvação, que a salvação vem pela fé. Esse era o pensamento luterano. Além disso, é importante frisar o seguinte, que o Papa Leão X, ele enviou uma bula papal para o Martinho Lutero, dizendo para ele parar com essas críticas, porque Martinho Lutero realmente defendeu a verdade e foi muito corajoso para falar sobre aquilo que a Igreja Católica estava praticando para a população também. Então, o padre Leão X envia essa bula, só que Martinho Lutero não para, e ele continua falando a verdade e mostrando o que a Igreja Católica estava praticando nesse período. Então, em 1521 foi convocada uma assembleia para julgar Lutero, que foi chamada de Dieta de Worms. E vocês pensam que Martinho Lutero foi recuar, que ele recuou, que ele ficou com medo? Não, ele vai realmente se aproveitar desse momento para defender as suas teses, para defender aquilo que ele pregava. E mesmo sendo condenado pela Assembleia, ele recebeu apoio dos nobres da Alemanha, dos príncipes da Alemanha, que apoiavam suas ideias e defendiam ele, começaram a defender ele dos ataques que ele começou a ter a partir daquele período. Também é importante lembrar que nesse contexto surgiu o movimento anabatista, que foi liderado por Thomas Müntzer, o qual radicalizou a ideia luterana. Esse movimento defendia que os camponeses eram os verdadeiros herdeiros do Sacro Império daquela época, porém ele acabou sendo derrubado e não durou por muito tempo. Agora segue a lista dos princípios que Lutero teve. 1. Verdade religiosa, encontrada apenas na Bíblia. 2. Fé como sinal da salvação. 3. Eliminação do celibato. 4. Eliminação de imagens sagradas. 5. Livre interpretação bíblica.
6. Tradução da Bíblia do latim para o alemão. 7. Subordinação da Igreja ao Estado. 8. Batismo e Eucaristia. Agora vamos falar sobre a reforma protestante calvinista, que foi proposta por João Calvino, um protestante francês também, que teve que sair da sua terra natal porque ele era muito perseguido e foi para a Suíça, que foi um ambiente favorável para ele propagar as suas ideias naquela época. Ele ficou em Gênebra, que foi a cidade conhecida também como o coração do calvinismo. O pensamento calvinista, ele pregava também a predestinação, como eu já tinha dito para vocês. Só que se chegar uma pergunta de vestibular, preste atenção, olha aqui para mim. Se chegar uma pergunta de vestibular dizendo para você qual é a diferença do pensamento luterano para o pensamento calvinista, você vai responder da seguinte maneira: que o pensamento luterano pregava a fé como sinal da salvação, como eu tinha dito anteriormente. Já o pensamento calvinista, ele pregava o trabalho como sinal da salvação. E então, os burgueses eles vão se associar muito com isso. E o calvinismo se propaga em todo o mundo por causa dessa ideia forte do trabalho como sinal da salvação, chegando também na Inglaterra, França e Escócia. Os calvinistas da Inglaterra foram chamados de puritanos, os da França foram chamados de huguenotes e os da Escócia foram chamados de presbiterianos. Também vale lembrar que essa ideia foi tão forte que logo depois o sociólogo Karl Marx vai relembrar também do João Calvino e ele vai chamar Calvino de teólogo do capitalismo por causa dessa ideia que ele pregava. Terminando a reforma calvinista, vamos para a reforma anglicana, que não recebeu influências teológicas, e sim motivações políticas e econômicas. Essa reforma ela foi proposta pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. E o que estava acontecendo nesse período, meus queridos? Nesse período, o rei Henrique VIII estava acreditando que o seu casamento estava amaldiçoado, seu casamento com a Catarina de Aragão. Por quê? Porque ele teve 5 filhos e apenas uma filha sobreviveu, uma filha ficou, a Maria de Tudor. Mas tu acha que a Igreja Católica vai olhar e vai pensar: ah, são os protestantes, vou deixar eles crescerem mesmo? Que nada! A Igreja Católica quis barrar com os protestantes nessa época, criando um movimento chamado de Contra-Reforma, que teve como principais instrumentos o Concílio de Trento, onde os católicos reforçaram suas ideias como o celibato, a infalibilidade papal, o latim como língua oficial da Igreja e a interpretação bíblica feita por membros da Igreja. O Index, que foi o sistema de relação de livros proibidos, ou seja, um índice de obras que não poderiam ser lidas. A Companhia de Jesus, que foi o movimento que propagou o catolicismo, indo para a América, África e Ásia. Além disso também, teve o Tribunal do Santo Ofício, que significava o resgate da Inquisição. Ou seja, o que era a Inquisição? A Inquisição era um sistema judiciário proposto pela Igreja Católica que perseguia as pessoas consideradas como hereges, ou seja, pessoas que não seguiam as normas ou padrões da igreja. Essas pessoas eram perseguidas e até mortas, meus queridos, para vocês verem a crueldade que teve desse sistema da Inquisição. E para completar essa videoaula, a Reforma Protestante, de uma maneira geral, foi tão, mas tão importante que recebeu uma data para ser comemorada, que é o dia 31 de outubro, porque em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, que fica lá na Alemanha.
E é isso, meus queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, comentem, deixem um like, compartilhe com seus amigos, colegas e familiares, se inscrevam também aqui no meu canal e também me sigam também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque vai estar me ajudando muito se vocês fizerem isso para mim, se vocês continuarem seguindo e vendo aqui os meus conteúdos. E é isso, meu povo. Muito obrigado, até mais!